A base vem como? Olha, nesse início de 2026 ela tá vindo forte no Real Madrid porque 5 gols aqui no Bernabéu no primeiro jogo de 2026, os 5 marcados por jogadores da base. Fazia muito tempo que isso não acontecia e o Real Madrid conseguiu começar o ano goleando e com o destaque, claro, dos jogadores formados na base do clube que se destacaram nessa goleada. Primeiro vamos falar sobre o grande destaque entre os jogadores que marcaram aí esses primeiros gols do Real Madrid, que sem dúvida fica por conta de Gonçalo Garcia, que não tinha marcado nenhum gol em La Liga ainda na carreira, marcou o primeiro e depois fez mais 2, um hat-trick para o jogador que, na ausência de Kylian Mbappé lesionado, jogou como centroavante e foi o homem-gol do Real Madrid nesse primeiro jogo de 2026. O Gonçalo Garcia fez um hat-trick perfeito, gol de cabeça, gol com a direita e gol com a esquerda. O primeiro dele no jogo foi o primeiro gol do Real Madrid também, depois de um escanteio cobrado por Rodrigo. Já vou falar mais sobre o camisa 11, que está vivendo o melhor momento dele nessa temporada com a camisa do Real Madrid. Um escanteio muito bem cobrado pelo Rodrigo para a cabeçada quase sem ângulo do Gonçalo para abrir o placar para o Real Madrid. Depois o segundo gol também foi do Gonçalo. Aí foi um golaço dele depois de uma assistência do Fede Valverde. Ele domina a bola com o peito, baixa e chuta bem no cantinho do gol, indefensável para o goleiro do Betis, 2-0 para o Real Madrid. Aí a gente tem o terceiro gol do time, que não foi do Gonçalo, foi o Raul Asensio, depois de outro escanteio bem cobrado pelo Rodrigo. Raul Asensio de cabeça faz o 3-0 e depois chega o quarto gol do Gonçalo Garcia, um gol de calcanhar depois de uma assistência de Arda Güler, e o quinto ficou por conta do lateral Fran Garcia. Um Real Madrid 100% com gols dos seus jogadores da base, com esse hat-trick do Gonçalo Garcia, algo que não acontecia desde 2009, que um jogador formado na base do Real Madrid fizesse um hat-trick, desde o Raul Gonçalves Blanco lá em 2009 e agora em 2026 com o Gonçalo Garcia. Se a gente olhar só para o Bernabéu, desde 2003, um jogador formado na base não conseguia fazer um hat-trick no Bernabéu. O Gonçalo que iguala também aí essa marca de Raul Gonçalves Blanco também aqui no Bernabéu em 2003. Um dia que a base do Real Madrid brilhou e que o time teve momentos de altos e baixos, que não conseguiu controlar 100% do jogo, sem Kylian Mbappé, como eu dizia, ausente ainda por lesão, que é uma dúvida muito grande. Não se diz ainda que o Mbappé esteja descartado, mas é uma dúvida que vai pairar no ar nas próximas horas do Real Madrid para a Supercopa da Europa, a disputa do primeiro título do ano na próxima semana. Um Real Madrid que começou o jogo muito bem. O Xabi Alonso escalou o time num 4-3-3 sem a bola, num 4-4-2 sem a bola, num 4-3-3 com a bola, com o Rodrigo fazendo uma função de novo muito destacada dentro do jogo. O Xabi Alonso está dando muita liberdade ao brasileiro. O Rodrigo tem sido escalado como ponta direita, mas está com muita liberdade para entrar por dentro e armar as jogadas. São 2 assistências no jogo de hoje para o Rodrigo, já são 3 assistências e 2 gols nos últimos 5 jogos com o Real Madrid. O Rodrigo voltou a se encontrar, está se sentindo com liberdade, como eu disse, para criar muito as jogadas, né, do time. Obviamente que ele está jogando mais pela direita, mas às vezes ele troca de posição, o Vini centraliza, ele até vai para a esquerda, e no meio de campo ele está com liberdade criativa, já que o Real Madrid não tem esse jogador propriamente dito, que seja o cara que dita o ritmo do jogo, que constrói mais as jogadas. O Arda Güler talvez seja esse jogador, mas ele perdeu o protagonismo nos últimos jogos, porque o Xabi Alonso está precisando de um time mais equilibrado e tem optado por, quando o Camavinga está bem, Tchouaméni e Camavinga junto com o Jude Bellingham no meio de campo. Então o Rodrigo está tendo a possibilidade de jogar tanto como um meio-campista como um atacante. Isso está dando muita liberdade para ele, está equilibrando o time também, ele jogar um pouquinho mais recuado, e ele está conseguindo caminhar, continuar mostrando aí a sua melhor versão. Depois do jogo, o Xabi Alonso disse que quando o time consegue conectar com o Rodrigo, a jogada seguinte sempre é muito melhor do que ela poderia ser quando o time não passa pelo Rodrigo. Então, o Rodrigo está vivendo um grande momento, foi bastante aplaudido aqui pelo Bernabéu quando deixou o campo, ao contrário do que a gente tem visto acontecer com o Vini Júnior. O Vini Júnior hoje, de novo, como no jogo contra o Sevilha, ouviu aplausos e parte de vaias também quando foi substituído. O Vini começou o jogo muito bem,
atacando muito pela ponta esquerda, indo para cima muito do seu marcador, inclusive conseguiu amarelar o seu marcador. Estava se mostrando bastante ativo. Aí tem um lance de um pênalti que não é apitado, que o Vinícius reclama muito, o Real Madrid reclama muito de um pênalti não apitado. E a partir daí a gente começa a ver um Vini reclamando muito da arbitragem, porque não está apitando todas as faltas. E aí, com mais dificuldade de conseguir ultrapassar o seu marcador. Ele continuou tentando, mas com mais dificuldade de fazer isso. Depois a gente viu ele trocando muito de posição, tanto com o Gonçalo, que acabava descendo um pouco para marcar, como com o próprio Rodrigo, que às vezes escorava um pouquinho mais pela esquerda. Foi um começo de jogo muito bom do Vini, mas ele foi de mais a menos. Aí na hora da substituição, como aconteceu no jogo contra o Sevilha, parte da torcida vaiou e parte da torcida aplaudiu. É um momento delicado para o Vinícius Júnior. O Xabi Alonso falou sobre isso depois na entrevista coletiva. Disse que tanto o time como o próprio Vinícius são maduros para entender o momento. E ele disse uma frase que está repercutindo muito aqui na Espanha, evidentemente, que o Vini será e foi muito importante e fundamental para o Real Madrid, e que ele acredita que depois da Supercopa, que o Real Madrid tem jogos na Arábia Saudita, que o time volta a jogar no Bernabéu, que ele não tem dúvidas de que o Bernabéu vai voltar a 100% a aplaudir o Vinícius Júnior. Um momento delicado para o jogador brasileiro, que não está conseguindo marcar gols, e isso a gente sabe que é fundamental no Real Madrid. Um momento delicado para o Vini, mas que agora o Vinícius e o próprio Real Madrid têm uma grande oportunidade de conseguir dar a volta em quaisquer pontos ruins que tenham ficado depois desses últimos jogos aqui no Bernabéu. O Real Madrid tem a Supercopa da Espanha para disputar, que é na Arábia Saudita. É um título em jogo e a gente sabe que em finais o Vinícius costuma se destacar em momentos de bastante decisão para o Real Madrid, pelo menos foi assim nos últimos anos. Como eu disse, um Real Madrid ainda muito irregular, ainda muito inconstante, que fez bons primeiros 25 minutos de jogo, mas que acabou depois vendo o Betis crescer em determinados momentos da partida e no final do jogo acabou contando com a efetividade dos seus jogadores da base para conseguir o resultado, essa goleada 5-1, que dá ao Real Madrid a possibilidade de continuar na briga pelo título de La Liga, 4 pontos a menos que o líder Barcelona, que também venceu o seu jogo no sábado. Um Real Madrid que conquista 4 vitórias consecutivas, e o Xabi Alonso que respira, mas sabendo que qualquer momento pode voltar todo aquele rum e aquela questão de não saber se o técnico espanhol terá ou não continuidade. O jogo de hoje foi um jogo no qual o Real Madrid teve problemas defensivos, como tem tido. O Real Madrid é um time que defensivamente deixa o seu rival atacar demais, deixa os jogadores do time rival pisarem muito na área. O Real conseguiu criar várias ocasiões. O jogo dinâmico do ataque nos bons momentos, ele funcionou bastante. Foram 9 finalizações do Real Madrid no jogo, 5 do Betis, mas o Betis ainda teve 2 traves, então mais ou menos as finalizações foram praticamente as mesmas das duas equipes. E esse é um ponto importante para o time estar atento, porque na semifinal da Supercopa da Espanha vai enfrentar o Atlético de Madrid. Nas semifinais, o Real Madrid, que no jogo que teve nessa temporada contra o Atlético, foi derrotado, e é realmente um jogo que está contando bastante para o futuro do time e para o futuro também, obviamente, do técnico Xabi Alonso. Como eu dizia, Real Madrid ainda com muitas dúvidas sobre Kylian Mbappé, não sabemos as reais condições, se ele vai poder ou não disputar a Supercopa. Já se traz aqui de que é muito complicado de que ele esteja à disposição, mas depois da atuação do time hoje, dos gols marcados pelo Gonçalo, dá uma esperança de que o time possa contar realmente com ele como centroavante, que depois da saída do Endrick, o Gonçalo ficou como única opção para jogar como especialista ali nessa posição de centroavante. Um Real Madrid que atravessou um momento mais complicado, conseguiu essas 4 vitórias consecutivas, mas que tudo está em jogo de novo na Supercopa da Espanha. Na quinta-feira tem Real Madrid Atlético de Madrid, semifinais da Supercopa. O Barcelona enfrenta o Atlético de Bilbao na outra semifinal, e aí no próximo domingo teremos essa final. Veremos se o Real Madrid vai conseguir chegar à final e o quanto essa Supercopa vai contar para a continuidade ou não do Xabi Alonso, que parece que o pior momento já passou, mas no Real Madrid a gente sabe que sempre depois de um pior momento pode voltar outro pior momento, e vamos ver como é que vai ser a Supercopa da Espanha para tentar entender o futuro da equipe do Xabi Alonso.